Olá, meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui à nossa disciplina de Direito Processual do Trabalho, do nosso curso de Analista Judiciário, Área Judiciária, aqui do CP Iuris. Meu nome é João Otávio Frota, eu sou professor de Processo do Trabalho aqui do CP Iuris, sou também juiz do trabalho substituto do TRT da Terceira Região, com sede em Minas Gerais, e quero dizer que é um prazer estar aqui com você, compartilhando esse momento de reflexão, essa conversa, essa troca sobre os temas relacionados ao processo do trabalho. Nesse curso, nós teremos apenas 6 aulas de 1 hora destinadas ao processo do trabalho. E eu tenho a missão de discutir com você as principais questões relacionadas ao conteúdo inteiro de processo do trabalho, para que você tenha condições de compreender as linhas mestras desta disciplina para guiar os seus estudos e aí conseguir bom desempenho nas provas de analista judiciário e outras provas que você vai fazer em que seja cobrado direito processual do trabalho. Tá bom? Essa, portanto, é a minha missão. Vocês vão ver que a gente vai ter que, muitas vezes, falar um pouco rápido sobre os temas. Eu estou à disposição de vocês para tirar dúvidas pelo meu e-mail, pelo plantão de dúvidas aqui do curso, tá? Fiquem à vontade para me acessar nesse sentido. Eu vou indicar, eu vou combinar com vocês a metodologia, as principais letras, os principais dispositivos legais, constitucionais e sumulares jurisprudenciais sobre os temas, para que vocês façam uma leitura obrigatória. Por quê? Porque aí nosso curso fica mais fluido, nossa conversa flui melhor, sem que eu precise, mesmo que eu vá fazer algumas vezes, mas sem que eu precise passar a aula lendo dispositivo por dispositivo com você. Você faz essa leitura aí na sua casa, na sua biblioteca, na sala de estudos em que você estiver. Tá? Então o objetivo é que você compreenda e aprenda a raciocinar em processo do trabalho. Tá? Eu preciso que você tenha algum domínio sobre conceitos de processo civil, que eu não vou aqui conseguir vencer ou tratar deles, tá? Mas que são importantes para o processo do trabalho. Por fim, peço atenção para a reforma trabalhista, né? Lei 13.467 de 2017, que também é objeto que vai ser certamente objeto de bastante cobrança aí nas provas de analista, por ser uma legislação nova. Então, vamos começar o nosso curso. Hoje vamos tratar dessas formas de resolução, especialmente arbitragem trabalhista, vamos tratar de princípios e também de competência da Justiça do Trabalho. Por que eu quis tratar de arbitragem trabalhista antes? Primeiro, porque os editais muitas vezes colocam lá conflitos trabalhistas e sua forma de resolução. Nesse tópico, a arbitragem trabalhista tem uma importância muito grande, porque a reforma trabalhista, a Lei 13.467, trouxe um dispositivo específico sobre arbitragem. E a arbitragem, vocês sabem que é um método heterocompositivo de resolução de conflitos, assim como o processo judicial. A arbitragem é uma forma de jurisdição, de exercício de jurisdição em caráter privado, em que as partes pactuam que o conflito será levado à apreciação de uma câmara privada, de um terceiro, para que decida aquele conflito. Então é um método que exige essa autonomia da vontade para instituir um terceiro privado para decidir o conflito. A arbitragem trabalhista, no âmbito do direito coletivo, ou seja, para solucionar conflitos coletivos de trabalho, já é objeto de ampla aceitação, já era, antes da reforma trabalhista, objeto de muita aceitação no âmbito do direito do trabalho, porque a Constituição Federal, no artigo 114, parágrafos 1º e 2º, já permite, e na verdade não apenas permite, como apresenta a arbitragem coletiva como um método desejável de solução dos conflitos coletivos. Vocês vão ver na leitura do artigo 114, parágrafo 1º e 2º. Mas em relação aos conflitos individuais, a jurisprudência trabalhista reiterada era no sentido de ser muito restritiva no direito do trabalho individual.
em razão das diversas peculiaridades da relação de emprego, que é uma relação de trabalho subordinado, e que gera um desnível de poderes contratuais que se considerava majoritariamente incompatível com o direito do trabalho. Quer dizer, incompatível com o Instituto da Arbitragem. Então a jurisprudência tinha uma visão restritiva, permitindo em situações bem específicas, tais como nos casos de categorias regulamentadas, cujas leis traziam a possibilidade aí da arbitragem como uma forma de resolver esses conflitos individuais. É o caso dos portuários, do atleta profissional, conforme eu estou indicando aqui. Tá? Mas, de uma forma geral, antes da reforma trabalhista, não se admitia a arbitragem como um método ali próprio do direito do trabalho para resolver conflitos individuais. Com a reforma trabalhista e a inserção do artigo 507-A da CLT, esse cenário mudou. Mudou em que sentido? No sentido de que agora nós temos na CLT um dispositivo que amplia e de certa forma, generaliza a possibilidade de arbitragem trabalhista nos conflitos individuais, desde que observados dois critérios específicos. Dois critérios específicos não, alguns critérios específicos que a gente vai trabalhar aqui. Veja o que diz o dispositivo. Os contratos individuais de trabalho, cuja remuneração seja superior a 2 vezes o limite máximo do teto dos benefícios do regime geral de previdência social, poderá ser pactuada cláusula compromissória de arbitragem, desde que por iniciativa do empregado ou sua concordância expressa. Então vamos lá. Primeiro, remuneração. Primeira questão aqui. Complexo salarial de parcelas salariais e de gorjetas, ou seja, a remuneração, deve ser superior a 2 vezes o limite máximo, ou seja, o teto do RGPS. Além disso, pode ser pactuada cláusula compromissória, que é diferente do compromisso arbitral. A cláusula compromissória, na forma da lei de arbitragem, é aquela cláusula inscrita em um contrato para que as partes, e essa cláusula é uma cláusula segundo a qual as partes se comprometem a levar à arbitragem um conflito futuro oriundo do cumprimento ou do descumprimento desse contrato específico. Então se permite que se coloque no contrato de trabalho uma cláusula compromissória de arbitragem, para que os conflitos decorrentes daquele contrato de trabalho sejam submetidos à arbitragem, desde que esse contrato se trate de um contrato que tem como remuneração um valor superior a 2 vezes o teto da RGPS. E além disso, deve ter a inserção dessa cláusula compromissória deve se dar por iniciativa do empregado ou mediante sua concordância expressa. Certo? Então, atenção para a arbitragem trabalhista nesses termos do artigo 507-A da CLT. Sobre esse tema de resolução de conflitos trabalhistas, e para o nosso objetivo aqui, eu acho que tratar da arbitragem é o que há de mais importante mesmo, porque é o que há de novidade em termos legislativos, tá bom? Vamos começar então o estudo dos princípios do processo. Quero que você repare que alguns princípios constitucionais do processo vão ter aplicação plena aqui no processo do trabalho. Por quê? Porque o processo do trabalho também segue necessariamente a lógica segue o modelo constitucional de processo. Daí por quê? Os princípios do devido processo legal, da inafastabilidade de jurisdição ou do acesso à justiça, do contraditório e ampla defesa, juiz natural, entre outros, previstos na Constituição e tão estudados já em direito constitucional e em direito processual civil, se aplicam aqui ao processo do trabalho. E atenção, vocês precisam ter esses conceitos e esses princípios muito bem definidos na cabeça, porque as provas de processo do trabalho também podem trazer questões sobre eles. Mas nosso foco aqui vão ser os princípios específicos do processo do trabalho. Tá? Vamos começar pelo princípio da subsidiariedade da legislação processual comum.
O processo do trabalho é um processo que tem regras e princípios próprios. Essas regras e princípios próprios decorrem da Constituição Federal, da CLT, da legislação esparsa processual trabalhista. E essa especialidade processual se deve ao fato de que, como o processo serve ao direito material e o direito material trabalhista é um direito especial, também merece que o processo que tem natureza instrumental tenha regras próprias para lidar da melhor forma possível, sob o ponto de vista do acesso à justiça, com esses conflitos que decorrem dessa relação especial, a relação jurídica especial, que é a relação de trabalho e a relação de emprego. Acontece que as normas processuais trabalhistas específicas nem sempre são suficientes para reger todas as situações e todas as situações jurídicas processuais possíveis. Daí porque, se tem na CLT 2 regras e no Código de Processo Civil uma regra que permite a interpenetração da legislação processual comum no processo do trabalho. Que regra é essa? O que ela diz? 2 requisitos básicos. Primeiro, o critério da omissão. Deve haver, portanto, omissão da CLT para reger aquela situação específica. Não deve haver regra aplicável. E, além disso, a regra do processo comum a ser aplicada deve ser compatível com a principiologia e com as regras do processo do trabalho. Então, omissão, compatibilidade. Omissão de um lado, compatibilidade do outro. Certo? Essa aplicação aqui, então, portanto, só voltando, a legislação processual civil é aplicável subsidiária, supletivamente ao processo do trabalho quando houver omissão e compatibilidade. A aplicação, então, pode ser subsidiária quando houver omissão total. Supletiva quando houver omissão parcial. Ambas são admitidas. E isso também está escrito no artigo 15 do Código de Processo Civil. Agora vamos lá. Na fase de conhecimento, qual lei vai ser aplicada subsidiária ou supletivamente ao processo do trabalho? Código de Processo Civil. Certo? Fase de conhecimento, aplicação subsidiária e supletiva do CPC. Artigo 769 da CLT, façam a leitura. Na fase de execução ou de cumprimento de sentença, aplicação subsidiária, em primeiro lugar, da Lei dos Executivos Fiscais, artigo 889 da CLT, façam a leitura. E, caso persista a omissão, aplicação subsidiária e supletiva do CPC. Então, conhecimento, CLT, depois, se não houver, CPC, caso seja compatível. Na fase de execução, CLT, caso não seja compatível, caso não haja norma, caso haja omissão, Lei dos Executivos Fiscais, Lei 6830. Caso persista a omissão, CPC. Certo? Anotem aí, OJ 310 da SDI 1. É um caso em que, mesmo havendo omissão da CLT, não haverá aplicação do CPC na fase de conhecimento. Qual é a hipótese? Litisconsortes com advogados distintos no processo físico. Pelo CPC, prazo em dobro para manifestação nos autos. Na CLT não há regra sobre isso, mas o TST entende que a norma é inaplicável ao processo do trabalho por ser incompatível com a celeridade íncita ao processo do trabalho. Então anotem OJ 310 sobre este tema aqui. E vamos prosseguir. Princípio dispositivo e inquisitivo. Aqui vou acelerar um pouco mais. Princípio dispositivo e princípio inquisitivo. Toda vez que houver necessidade de pedido, de requerimento, de que a parte provoque o exercício da jurisdição, estamos tratando de princípio dispositivo. Todas as vezes em que um instituto processual ou uma situação processual puder ser impulsionada de ofício pelo juiz, estamos tratando do princípio inquisitivo. Quais exemplos disso? Princípio dispositivo. Artigo 837, seguintes da CLT, artigo 899. Artigo 837 trata da petição inicial. É um exemplo clássico
do princípio dispositivo, a necessidade de provocação do juiz para que para que se desenvolva uma reclamação trabalhista. Mesma coisa, recurso, artigo 899 da CLT. Precisa de uma petição para que haja o recurso. O juiz não pode iniciar uma fase recursal de ofício e não pode iniciar uma reclamação trabalhista de ofício. E o princípio inquisitivo, onde ele se exterioriza no processo do trabalho, por exemplo, artigo 765 da CLT, por exemplo, que dá amplos poderes de condução processual e condução da instrução processual, produção de provas ao magistrado para que faça atue em diversos pontos e momentos de ofício. Por exemplo, determinação de produção de prova, de ofício. Nenhuma das partes requereu prova testemunhal. O juiz fala, eu quero ouvir prova testemunhal para o meu convencimento. Exteriorização do princípio inquisitivo aqui. Certo? Concessão de justiça gratuita. Artigo 790, parágrafo 3º. O juiz pode conceder de ofício se verificar a situação de hipossuficiência nos termos da lei. Então são exemplos aqui interessantes. Princípio do impulso oficial na execução. Está relacionado ao princípio inquisitivo, mas também ao princípio dispositivo, agora com a reforma trabalhista. Por quê? Pela lei da reforma trabalhista, esse princípio inclusive foi mitigado, esse princípio do impulso oficial na execução, embora ele não tenha desaparecido. Pelo regulamento anterior à reforma trabalhista, o juiz, transitada de julgada a sentença, poderia dar início à fase executiva de ofício, em qualquer hipótese. Agora houve uma mitigação, porque agora, pelo 878, de acordo com a norma da reforma, a execução será promovida pelas partes, ou seja, princípio dispositivo. Permitida a execução de ofício. Opa, inquisitivo. Em que hipótese? Pelo juiz, apenas nos casos em que as partes não estiverem representadas por advogado. Vamos estudar que isso se trata do princípio do jus postulandi. Então, em caso do jus postulandi, as partes não estão representadas por advogados, pode iniciar a execução de ofício. Se tiver advogado na história, o juiz tem que... o início da execução depende de provocação. Tá? Princípio da informalidade, ou simplicidade, ou simplificação de procedimentos. O que é isso? O processo do trabalho é, por natureza, um processo desburocratizado. É um processo que, tendo em vista a natureza dos créditos que se discutem, a natureza alimentar desses créditos, tendo em vista a qualidade das partes que, em geral, estão litigando, e da relação jurídica ali, base das discussões processuais, o processo se volta a uma simplificação de procedimentos. As suas regras, as regras de processo do trabalho, são historicamente regras mais simplificadas, menos burocráticas do que as regras do processo civil. Embora o processo civil, inclusive seguindo um exemplo da justiça do trabalho, do processo do trabalho, venha caminhando no sentido de também desburocratizar as suas disposições, os seus procedimentos, certo? Mas no processo do trabalho isso é muito claro e sempre foi. Exemplo, artigo 840 da CLT, requisitos da petição inicial. São requisitos, há menos requisitos do que no processo civil. Mesmo agora com a reforma trabalhista, em que a petição inicial ganhou alguns requisitos a mais, continua uma petição inicial mais simples. Além disso, a petição inicial pode ser verbal, por exemplo. Qualquer requerimento pode ser verbal. Outra forma de outra regra, melhor dizendo, que desburocratiza o processo. 845 da CLT. 840 verso sobre petição inicial. 845. Leiam todos esses, mas eu dou esse exemplo. O 845 prevê que não há necessidade de apresentação de rol de testemunhas na audiência para a produção de prova testemunhal. As partes levam as suas próprias testemunhas sem necessidade de intimação de apresentação de rol. Isso também é uma regra de processo do trabalho. Portanto, atentem-se a esse princípio da simplicidade ou da simplificação de procedimentos, ou da informalidade das regras processuais. Jus postulandi é uma exteriorização do princípio da desburocratização, da simplicidade. As partes podem postular
tanto como reclamantes quanto como reclamados, pessoalmente, sem estarem representados por advogados, e acompanhar as suas reclamações trabalhistas até o final. Mas veja, então esse é o princípio do jus postulante, artigo 791. Mas veja, o TST tem interpretação cristalizada na súmula 425, no sentido de que não é ilimitada a prerrogativa do jus postulante. Ela se limita às varas do trabalho e aos TRTs. Esse jus postulante. Então as partes podem acompanhar sua demanda até o final? Podem, até a sentença e também até a fase recursal ordinária, no TRT. Mas o jus postulante, ou seja, a prerrogativa de atuar sem advogado, não alcança a ação rescisória, a ação cautelar, o mandado de segurança e os recursos de competência do TST. Por quê, professor? Porque são, de acordo com o entendimento do TST, são peças processuais ou são institutos processuais técnicos, que exigem uma atuação técnica. Portanto, necessitam da representação por um advogado. Certo? Princípio da oralidade, muito caro ao processo do trabalho, muito importante, e que a doutrina subdivide em alguns subprincípios que nós vamos aqui estudar. Veja, oralidade. O processo do trabalho valoriza a prática de atos processuais pela forma oral ou verbal, e o juiz, de maneira oral, é um intermediador do processo ao longo de todo o rito pela via oral. Oralmente. Vamos entender por quê. Exemplos: petição inicial verbal, defesa oral em audiência, razões finais orais em audiência, arguição de nulidades oralmente em audiência, depoimento das partes, oitiva de testemunhas, etc. E a doutrina divide esse princípio da oralidade em 4 subprincípios. Primeiro deles, imediatidade. Por que ele tem a ver com oralidade? Pela imediatidade, o juiz deve ter contato direto com as partes e com as provas. Contato visual, contato presencial. Isso acontece aonde? Na audiência. A audiência é um ato o quê? Oral. Princípio da oralidade aqui atuando diretamente. Esse subprincípio se exterioriza, por exemplo, na inspeção judicial, que é um modo de produção de prova, uma forma de produção de prova prevista no CPC, mas que se aplica ao processo do trabalho. Oitiva de testemunhas, depoimento das partes, tudo isso representa o princípio da imediatidade. Identidade física do juiz. Existe uma polêmica sobre ele no processo do trabalho, mas em geral a doutrina costuma dizer que ele tem aplicação sim, embora na jurisprudência haja uma certa divergência. Fato é, inclusive em provas isso aparece, que a identidade física do juiz se mostra como um subprincípio decorrente da oralidade. O que ela significa? O juiz que instruiu a causa, o juiz que teve contato com a prova testemunhal em audiência, vai julgar o processo. Oralidade. A prova oral é fundamental para que o magistrado profira uma boa sentença, ou uma melhor sentença. Daí porque se entende que a identidade física do juiz é um princípio decorrente da oralidade. Concentração de atos processuais em audiência. Nós vamos ver, artigos 845 e seguintes da CLT, que o rito processual trabalhista é basicamente fruto da audiência. A petição inicial é feita antes, mas a partir da petição inicial marca-se uma audiência em que há tentativa de acordo, defesa, contraditório sobre documentos ali apresentados, instrução, razões finais, mais uma tentativa de conciliação e sentença proferida na própria audiência. Pelo menos é o que o rito prevê. Então, tudo isso acontece de forma oral. Inclusive a arguição de nulidades durante a sentença. Tudo isso é objeto da atuação oral das partes do juiz, o juiz como um intermediador cooperativo nessa sessão. Então, o princípio da oralidade também se manifesta no subprincípio da concentração dos atos processuais em audiência. Por fim, irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias.
Professor, o que tem a ver o princípio da irrecorribilidade imediata com o princípio da oralidade? Esse é realmente o subprincípio que gera mais dúvida, maior dúvida nos alunos. Veja, se durante uma audiência existe a arguição, a realização de algum requerimento, o juiz deve decidir na hora e dessa decisão não cabe recurso. O que a parte deve fazer? Manifestar oralmente a sua irresignação com aquela decisão interlocutória que indeferiu alguma coisa que ela pediu, para que não haja preclusão, para que ela possa depois, no final, no recurso ordinário, discutir essa questão. Ela vai apresentar o que a gente chama de protestos em audiência. Princípio da oralidade. Essa é a ligação com o princípio da oralidade. Certo? Mas o princípio da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias também não é absoluto, de acordo com o TST na sua interpretação sumular. Súmula 214, façam a leitura. As decisões interlocutórias não ensejam recurso imediato, exceto nas hipóteses de 1. Decisão de tribunal, decisão de TRT que contraria a súmula ou orientação jurisprudencial do TST, uma decisão interlocutória, portanto, proferida por um TRT que contraria a súmula OJ do TST. Cabe recurso imediato. O recurso que seja cabível, nós vamos ver na aula de recurso. Decisão suscetível de impugnação mediante recurso para o mesmo tribunal, por exemplo, um agravo interno. Uma decisão interlocutória proferida por um desembargador no tribunal comporta agravo interno, imediatamente. Tá? E por fim, decisão que acolhe exceção de incompetência territorial com remessa dos autos para o Tribunal Regional do Trabalho distinto daquele que se vincula o juiz excepcionado consoante o disposto no artigo 799, parágrafo 2º da CLT. Vou explicar. Vamos ver que a competência territorial é relativa. E para que ela não se prorrogue, ou seja, uma ação proposta num lugar que não é o adequado de acordo com a lei, não se torne o foro a instruir e julgar o processo, para que isso não ocorra, se prorrogando a competência, deve a parte reclamada apresentar a exceção de incompetência no momento adequado. Apresentada e acolhida essa exceção de incompetência territorial, o juiz, quando acolhe, vai remeter os autos para o juiz competente. Se esse juiz competente for vinculado a outro TRT, por exemplo, estou em Brasília e acolho uma exceção de incompetência e remeto os autos para uma vara do trabalho de Belo Horizonte. Nesse caso, eu era aqui do TRT da 10ª e o juiz lá é de Belo Horizonte, TRT da 3ª região. Nesse caso, caberá recurso imediato para o TRT da 10ª para discutir essa exceção de incompetência. Então, o juiz vai caber recurso ordinário dessa decisão de acordo com a jurisprudência do TST. Certo? Em relação às decisões interlocutórias trabalhistas, não existe uma forma de impugná-las imediatamente? Existe. Se elas violarem direito líquido e certo, vai ser possível a impetração de mandado de segurança, nas hipóteses constitucionais e legais. A parte tem que demonstrar que aquela decisão interlocutória fere direito líquido e certo, e aí pode impetrar contra esse ato judicial, do qual não cabe recurso, com efeito suspensivo, impetra o mandado de segurança, de competência do tribunal, hierarquicamente acima. Proteção mitigada ou temperada, princípio da proteção no processo. Se aplica? Veja, o princípio da proteção é um princípio de direito material, mas se discute se ele se aplica ao processo do trabalho também, não apenas ao direito material, mas sim também no direito processual. Será que ele se aplica ou não? A doutrina se debruça sobre esse tema e nós vamos ver a resposta disso e prosseguir a partir do próximo bloco. Até já! Voltamos então, meus amigos, e como a gente estava falando, tratando aqui do princípio da proteção no processo do trabalho, eu dizia que o princípio da proteção é um princípio aplicável ao direito material do trabalho. Aliás, é o princípio basilar do direito material do trabalho.
E aí se discute na doutrina se é possível falar no princípio da proteção no processo. E aí se chegou à ideia de que há um princípio da proteção mitigada ou temperada no processo, em razão de alguns dispositivos da CLT que estabelecem prerrogativas processuais especiais à parte, hipossuficiente na relação processual, que em geral é a parte trabalhadora, em razão da natureza dos créditos envolvidos, de natureza alimentar, e em razão também da maior dificuldade de muitas vezes conseguir realizar a prova, de acesso a meios de prova. Então, algumas prerrogativas processuais de fato são previstas na lei. Tá? Mas isso não significa que deve-se quebrar a isonomia, a paridade de armas e o princípio da imparcialidade do juiz, evidentemente. Mas essas prerrogativas processuais especiais dão, de acordo com a doutrina, ao processo do trabalho esse princípio da proteção mitigada ou temperada. Exemplos. Regra de competência territorial, vamos ver ainda na aula de hoje. Regra de competência territorial é a regra geral, local da prestação do serviço do empregado. Além disso, o não comparecimento do reclamado à audiência gera a sua revelia. O não comparecimento do reclamante gera a extinção do processo. Esse é o efeito do não comparecimento. Então, algumas dessas regras acabam demonstrando que há um princípio protetivo no processo. Tratei aqui daqueles princípios que eu considero os mais importantes sobre princípio no processo do trabalho. Isso sem prejuízo de outros, tais como conciliação, extrapetição, ultrapetição, duração razoável, isonomia, paridade de armas, imparcialidade, instrumentalidade das formas, eventualidade, busca pela verdade real, fundamentação das decisões judiciais, normalização coletiva, que são em geral princípios que decorrem muito do processo civil, mas que tem alguns exemplos trabalhistas. É importante que vocês leiam sobre esses princípios no material que vocês mais tenham afinidade, tá? Com os quais você mais tenha afinidade. É importante também que você leia a respeito das normas fundamentais no processo civil, que na aula de processo civil, nesse curso, certamente você aprendeu com o professor e eles vão ter aplicação aqui no processo do trabalho, desde que observados os critérios de omissão, de compatibilidade, que eu falei no começo da aula, tá? Então, modelo constitucional de processo, dignidade da pessoa humana, contraditório efetivo ou substancial, vedação da decisão surpresa, boa-fé processual, proporcionalidade, primazia da decisão de mérito, respeito ao autorregramento da vontade. Esse se aplica ao processo do trabalho, tendo em vista aquela relação jurídica básica de emprego que as partes eles estão submetidas. O TST entendeu que a cláusula geral de negociação processual não se aplica ao processo do trabalho. Instrução Normativa 39, de 2016, artigo 2º, inciso 2º. Atenção, tá? Então, muita restrição, muito cuidado com o princípio do autorregramento da vontade aqui no processo do trabalho. Bom, com isso, encerramos o estudo dos princípios do processo do trabalho e vamos entrar no tema da competência da justiça do trabalho. O que é competência? A doutrina costuma explicar competência, a doutrina mais clássica, como sendo a medida da jurisdição. Mas, professor, eu sempre leio isso, desde a faculdade, não entendo o que isso significa. Como assim, medida da jurisdição? Veja, a jurisdição é exercida pelos juízes em todo o território nacional. É o poder, dever, função de dizer o direito nos casos concretos a partir de crises jurídicas levadas ao seu conhecimento. Perfeito esse conceito. Agora, qual é o juiz específico ou órgão jurisdicional competente para decidir sobre a matéria específica ou sobre aquele caso específico? É o juiz competente. Ou seja, competência é a determinação legal da qualidade e da quantidade ou extensão dos poderes, deveres, funções jurisdicionais de cada órgão jurisdicional. Certo? Como descobrir se um juiz tem competência? Pelos critérios de definição de competência. Quais são esses critérios? Competência material, competência material, decorrente da natureza da relação jurídica de direito material subjacente ali ao processo.
discutida naquele processo. Pessoal, relacionado às partes envolvidas na relação jurídica processual. A ação autor e réu, quem são essas pessoas, a depender de quem elas são, haverá um juiz competente específico. Competência funcional e a hierarquia dos órgãos jurisdicionais, ou seja, no escalonamento de órgãos jurisdicionais, qual deles será o órgão competente para decidir aquele processo, julgar aquele processo. Territorial, o juiz ou órgão com jurisdição sobre qual parcela do território é o responsável, é o competente para julgar a demanda. Falando da causa, relacionada ao valor atribuído à causa, que pode assim gerar uma definição de competência. Veja que vocês devem lembrar do mnemônico MPF e TV para saber competência relativa e absoluta. Material, pessoal e funcional, competência absoluta. Territorial, valor da causa, competência relativa. Competência absoluta, material, por exemplo, é um critério de interesse público e não de interesses privados, como é o da relativa. A incompetência absoluta pode ser reconhecida de ofício em qualquer órgão, a qualquer tempo, em qualquer grau jurisdicional. Não se prorroga pela vontade ou omissão das partes, enseja a ação rescisória. A territorial, isso aqui é matéria de processo civil, estou só recuperando. Relacionada a interesses privados. A incompetência relativa não pode ser reconhecida de ofício. A incompetência relativa deve ser alegada, por exceção no processo do trabalho, sob pena de preclusão. Pode ser prorrogada, sobretudo, ou pela vontade das partes ou pela omissão, ou seja, não apresentada a exceção de incompetência, a competência territorial se prorroga para o local onde a demanda foi ajuizada. E não enseja ação rescisória. MPF, absoluta, TV, relativa. Tudo bem, vamos começar então pelo estudo da competência material trabalhista. Onde você vai encontrar? Nesses dispositivos que eu quero que você leia. O artigo fundamental que trata de competência material é o artigo 114 da Constituição Federal. Esse artigo 114 sofreu ampliação a partir de 2004 com a emenda constitucional número 45. A emenda constitucional 45 ampliou a competência trabalhista, que antes estava muito restrita e sendo quase que preponderantemente de natureza pessoal, em razão da pessoa, lides, dando à Justiça do Trabalho competência para julgar lides entre patrão e empregado, empregador e empregado. Ou seja, lides decorrentes da relação de emprego. Depois da emenda constitucional 45, com essa ampliação, o critério passou a ser eminentemente material. Excepcionalmente pessoal, para quem entende que é possível ainda dizer que há competência pessoal na Justiça do Trabalho. Mas, em geral, a competência material nós vamos ver por quê. Vamos de inciso por inciso aqui tratar do artigo 114, de maneira um pouco mais rápida. Inciso primeiro, compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo, administração pública direta e indireta da União, Estados, Distrito Federal e municípios. Observações. Primeira, relação de trabalho. Relação de trabalho não é relação de emprego. Relação de emprego é gênero do qual... Não, me equivoquei. Melhor dizendo, relação de trabalho é gênero do qual relação de emprego é espécie. Tá? A relação de trabalho pode englobar a relação de emprego, se estiverem presentes os requisitos fáticos jurídicos da relação de emprego, mas também relação de trabalho autônomo, eventual, voluntário, trabalho avulso, estágio. Todas essas relações de trabalho estão englobadas na competência agora da Justiça do Trabalho. Então a competência deixou de ser pessoal entre empregador e empregado, passando a ser material. Tem que decorrer de uma relação de trabalho. Essa é a relação jurídica básica para a competência da Justiça do Trabalho. Certo? Seguindo. Segunda observação sobre o inciso 1.
Não estão incluídas aqui as relações de consumo, tá? As relações de consumo em que ambas as partes da relação jurídica são fornecedor de serviços e consumidor de serviço, não estão englobadas. É o caso, por exemplo, do advogado, do profissional liberal que cobra honorários do seu cliente, ou seja, ele é o consumidor de um serviço. STJ, que é o competente para julgar conflitos de competência dessa natureza, definiu na súmula 363 competência da Justiça Estadual para processar e julgar ação de cobrança ajuizada por profissional liberal contra cliente em relação de consumo. Foge à competência da Justiça do Trabalho. Certo? Prosseguindo. Terceira observação. Competência da Justiça do Trabalho se estende, atenção, aos litígios decorrentes da relação de trabalho em face de pessoa jurídica de direito público externo, Estados estrangeiros e organizações internacionais. Qual é a hipótese comum disso acontecer? Trabalhador de embaixada ou de sede de organização internacional, um escritório de uma organização internacional no Brasil. É possível, então, e a competência da Justiça do Trabalho é para julgar esses litígios daí decorrentes. Quarta observação sobre o inciso 1. Administração pública. A leitura do artigo 114, inciso 1º, pode dar a entender que a relação de trabalho entre servidor público, em geral, seja ele estatutário ou seletista, e o ente empregador, ou o ente tomador do serviço, está na competência da Justiça do Trabalho. Mas o Supremo Tribunal Federal decidiu em sede de controle de constitucionalidade, pela ADI 3395, dígito 6, dando interpretação conforme a Constituição, entendeu que a redação do inciso 1º do 114 da Constituição somente engloba as relações de trabalho as relações de trabalho com a administração pública quando se tratar de relação de natureza contratual seletista. Excluiu-se, portanto, do âmbito de competência trabalhista as relações estatutárias, certo? Estão excluídas da competência da Justiça do Trabalho. Então, é da competência da Justiça do Trabalho, por exemplo, julgar uma ação de um servidor público seletista. Quem é esse servidor público seletista? É, por exemplo, aquele servidor de um município cujo regime jurídico único adotado atualmente seja um regime seletista. O que é possível que aconteça. E existem ainda alguns municípios que adotam o regime jurídico seletista como seu regime dos seus servidores públicos, competência da Justiça do Trabalho. Ou trabalhadores de empresas públicas de sociedade de economia mista. Também aqui se submetem à Justiça do Trabalho. Subobservações aqui sobre essa observação que eu fiz do inciso 1º. Em relação ao contrato temporário com a administração pública, previsto no artigo 37, 9º, a jurisprudência entende se tratar de relação estatutária. Mesmo que não seja a 8.112, o estatuto desse servidor, existe um estatuto próprio, que afasta a competência da Justiça do Trabalho porque não se trata de vínculo seletista. Portanto, não é da competência da Justiça do Trabalho. Agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias. Previsto no artigo 198, parágrafo 5º da Constituição. Lei 11.350 de 2006 estabelece que o Estado vai contratar esses agentes públicos pelo regime seletista. Então, sim, se o regime é seletista, sim, interpretando ali, aliás, aplicando o precedente do Supremo. E o trabalhador de cartório extrajudicial, ou seja, uma atividade exercida em caráter privado sob delegação do poder público, artigo 236 da Constituição Federal. Nesse caso, a Lei 8.935, no artigo 20, estabelece que a contratação de trabalhadores por parte do oficial de cartório se dará pelo regime contratual seletista. Portanto, sendo regime da CLT, sim, competência da Justiça do Trabalho. Por fim, se a ação versar sobre condições de segurança e medicina no trabalho, saúde e segurança no trabalho,
na administração pública, que tem vínculo, que tem regime jurídico estatutário. Nesse caso, súmula 736 do STF confere competência à Justiça do Trabalho. Em que hipótese? Nas ações que versem apenas sobre conformação das condições laborais, de segurança e saúde no trabalho, às exigências constitucionais e legais. Em relação às repercussões econômicas e pecuniárias disso, por exemplo, pedido de adicional de periculosidade ou insalubridade, a competência não é trabalhista. Só é trabalhista a competência, só é da Justiça do Trabalho a competência para as ações que visam a conformar ou melhorar as condições de trabalho ali dos servidores públicos. Uma ação civil pública, por exemplo, movida pelo Ministério Público do Trabalho, em que se pede a adequação do meio ambiente de trabalho a condições sanitárias. Aí a competência da Justiça do Trabalho, tá? Então, entendimento supremo, sim. Certo? Prosseguindo. Quinta e última observação sobre o inciso 1. Ações penais são da competência da Justiça do Trabalho? Não. Ué, mas e nos crimes contra a organização do trabalho, ou crimes que estejam relacionados às relações de trabalho? Na Constituição assim não determina? Não. O Supremo Tribunal Federal também decidiu essa questão numa ADI, entendeu que estão fora da competência da Justiça do Trabalho as ações relativas às ações penais. Então, o juiz do trabalho não tem competência criminal. Beleza? Inciso 2. Muito interessante. Ações que envolvem o exercício do direito de greve. Ações prévias, por exemplo, ações possessórias. Pode haver um empregador que se vê ameaçado na sua posse, na posse de seu estabelecimento, por exemplo, em razão de um movimento grevista. Ajuiza uma ação possessória para impedir que haja um esbulho, por exemplo, uma turbação de sua posse. Quem é competente? Justiça do Trabalho. Onde está isso? Súmula vinculante 23 do Supremo, que decorre desse entendimento, decorre do inciso 2 do 114 da Constituição. Então, o juiz do trabalho é competente para julgar ações possessórias relativas ao exercício do direito de greve. Correto. Súmula vinculante 23. Ações concomitantes ao movimento grevista. Dissídio coletivo de greve, em que se pede declaração de abusividade, por exemplo. Posteriores. Ações indenizatórias, decorrentes de algum ato ilícito abusivo por parte do movimento grevista, paredista, que tenha causado prejuízo, dano ao empregador ou a outrem, competência da Justiça do Trabalho. E se a greve for de servidores públicos estatutários? Nesse caso, se for de servidor público estatutário, o Supremo e a jurisprudência trabalhista inteira tem entendido que se aplica aquele entendimento firmado na ADI 3395 de que se afasta a competência da Justiça do Trabalho por se tratar de uma relação de trabalho de cunho administrativo, estatutário. Ok. E se for servidor público seletista? Bom, nesse caso, se trabalhar em uma estatal, que aí o vínculo é seletista, competência da Justiça do Trabalho. A greve desse funcionário público é da Justiça do Trabalho. Mas se fosse servidor público seletista mesmo, estrito senso, ou seja, aquele servidor que trabalha num município, num ente federativo, cujo regime jurídico único, na sua administração direta, autárquica ou fundacional for seletista, nesse caso, o raciocínio mais fácil é de que sim, é da Justiça Trabalhista, porque o vínculo é seletista. Mas o Supremo entendeu recentemente, em sede de repercussão geral, que é da Justiça Comum, federal ou estadual. Veja, tese firmada em repercussão geral no RE 846854. Justiça Comum, federal ou estadual, é competente para julgar a abusividade de greve de servidores públicos seletistas da administração direta, autárquica e fundacional. Servidor público seletista. Administração direta, autárquica e fundacional. Competência, portanto, de acordo com esse entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, competência não é da Justiça do Trabalho.
entendo que é importante conhecer esse entendimento, porque, tendo em vista que se trata de repercussão geral, pode ser objeto de questionamento em prova de concurso. Saiba a sua literalidade. Tá? Inciso terceiro, ações sobre representação sindical. Essas ações entre sindicatos, entre sindicato e trabalhador ou entre sindicato e empregador. Então, ações sobre conflitos de representação, qual sindicato representa uma base de uma categoria, conflitos decorrentes da eleição da diretoria do sindicato, também, entre sindicatos e trabalhadores, conflitos sobre filiação sindical, ação de consignação de pagamento de contribuições sindicais recolhidas. Veja, tudo que envolver matéria sindical passa a ser da competência da Justiça do Trabalho a partir da Emenda Constitucional número 45, tá? Inciso terceiro. Inciso quarto. Mandado de segurança, habeas corpus e habeas data, quando o ato questionado envolver matéria sujeita à sua jurisdição. Vamos lá. Mandado de segurança, habeas corpus e habeas data. Em primeiro lugar, mandado de injunção está fora, tá? A Constituição não previu mandado de injunção aqui na competência trabalhista. Tá bom? Veja que o ato questionado, o ato da autoridade coatora no mandado de segurança, no habeas corpus ou no habeas data, tem que estar relacionado a algum dos outros incisos do 114, ou seja, quando envolver matéria relacionada à competência, ou seja, sujeita à jurisdição trabalhista. Tá? Uma dica aqui, na verdade um exemplo jurisprudencial interessante. O mandado de segurança é ajuizado por um trabalhador contra o ato de uma autoridade do Ministério do Trabalho, quando na época existia, ato esse que indeferiu a concessão de um seguro-desemprego. Nesse caso, a relação entre o impetrante e a autoridade coatora é uma relação administrativa. Esse mandado de segurança não é da competência da Justiça do Trabalho. Ele é da competência da Justiça Comum. Certo? Então, atenção para isso. A relação jurídica de direito administrativo. Nesse caso que eu falei agora, esse exemplo que eu dei, já vi questão de prova sobre esse tema, portanto, fique atento a isso. Tá? Próximo inciso, conflito de competência. Conflito de competência entre órgãos com jurisdição trabalhista, ressalvado o disposto no 102, inciso 1º-O. Veja que eu fiz um quadro aqui. Vara do trabalho versus vara do trabalho pertencente ao mesmo TRT. Então, duas varas do trabalho do TRT da terceira região. Primeira vara de Belo Horizonte e primeira vara de Ouro Preto, por exemplo. Ao mesmo TRT. Quem vai julgar? TRT. Certo? Vara do trabalho versus vara do trabalho pertencente a TRT diverso. Quem vai julgar? Vara pertencente a um TRT, vara pertencente a outro TRT. Quem vai julgar? Necessariamente o TST. Não tem como nenhum dos dois TRTs julgarem. TRT que julga. Então, primeira vara de Brasília, primeira vara de Belo Horizonte. Um sujeito à 10ª região e um vinculado à terceira região. Quem julga esse conflito de competência? TST. Certo? Vara do trabalho ou TRT versus vara da justiça comum ou um TJ ou um TRF. Quem julga? STJ. Quando houver conflito de competência entre uma vara do trabalho ou um tribunal trabalhista, que não seja o TST, e um órgão jurisdicional da justiça comum, quem julga é o STJ. Certo? TST versus juiz ou tribunal de justiça comum, estadual ou federal. Sempre que envolver o TST, ou seja, sempre que envolver Tribunal Superior, STF, artigo 102, inciso 1º-O da Constituição Federal, que julga o Supremo. Envolveu o Tribunal Superior, o Supremo vai julgar. Certo? Atenção! Súmula 420 do TST, muito importante. Entre uma vara do trabalho e o seu próprio tribunal regional a que está hierarquicamente vinculado, não há conflito de competência. Se o juiz diz que ele é competente, ou diz que é incompetente, e o tribunal diz, não, o competente sou eu, ou assim, eu sou incompetente, o que o tribunal decidir está decidido, não há conflito.
Quem determina é o tribunal, porque aqui é uma questão hierárquica. Ou seja, não se configura conflito de competência entre TRT e vara do trabalho a ele vinculada. Súmula 420. Também interessante de cair em prova. Inciso 6. Ações de indenização por dano moral ou patrimonial decorrentes da relação de trabalho. Ou seja, um conflito aí decorrente da relação de trabalho, especificamente um conflito indenizatório, de afeto à responsabilidade civil. Nesse caso, competência trabalhista, competência da Justiça do Trabalho. Certo? Atenção! Estão englobados aqui as ações de indenização por dano moral decorrentes de acidente de trabalho. Correto? Correto. Ou seja, ao longo da prestação de trabalho, houve um acidente de trabalho que teve culpa do empregador, ou mesmo que não tenha havido culpa, nos casos de responsabilidade objetiva, e gerou dano ao empregado, que tem direito, portanto, a um ressarcimento, do ponto de vista moral ou material. Nesse caso, a competência da Justiça do Trabalho. Está escrito no inciso 6º do 114. Mas e a ação previdenciária? A ação em que ele pleiteia um benefício previdenciário de cunho acidentário, um auxílio acidente, por exemplo. Nesse caso, não é da competência da Justiça do Trabalho, e sim da Justiça Comum. Qual? Estadual. Tá? O CPC, inclusive, tem regras sobre isso. A Justiça Comum Estadual é que vai julgar a ação acidentária, ou seja, a ação que pleiteia benefício previdenciário. Muita atenção para isso, são coisas diferentes. A ação acidentária e a ação de indenização por dano moral decorrente de acidente de trabalho. Certo? Perpetuatio jurisdictionis. A jurisdição ou a competência do juiz se fixa no momento ali em que a ação vai para ele. Mas o Código de Processo Civil ressalva a questão da alteração de competência material. Então, se no curso do processo houver alteração de competência material, o processo deve ser remetido para a justiça competente, para o ramo competente do Poder Judiciário. O que se decidiu na súmula 22, súmula vinculante 22 do Supremo? Se definiu como critério a sentença de mérito. Os processos que quando houve essa emenda constitucional 45, os processos de indenização por dano moral decorrente de acidente de trabalho que estavam correndo na Justiça Comum, veio a emenda, passou a ser competência da Justiça do Trabalho. Os processos que ainda não tinham sentença de mérito, leiam a súmula 22, vinculante, não tinham sentença de mérito, foram para a Justiça do Trabalho. As que já tinham sentença de mérito, prosseguiram na fase recursal na Justiça Comum. Tá? Por fim, a Justiça do Trabalho tem competência para apreciar o dano moral em ricochete, ou seja, o dano moral indireto, a familiares, por exemplo, de trabalhador falecido por causa do acidente de trabalho durante a relação de emprego. Tá? Súmula 392 do TST versa sobre isso. Inciso 7º. Ações relativas às penalidades administrativas impostas aos empregadores por órgão de fiscalização. Aqui, tanto ações que pretendam a anulação de um auto de infração, por exemplo, como também as execuções fiscais decorrentes dessas autuações, as multas, são da competência da Justiça do Trabalho, inclusive mandado de segurança, se for o caso. Certo? Execução de ofício das contribuições sociais, contribuições previdenciárias, decorrentes das sentenças e acordos firmados na Justiça do Trabalho. Vamos tratar desse tema no próximo bloco. Eu vou me permitir gravar mais um pequeno bloco para terminar esse assunto da competência da Justiça do Trabalho. Tá bom? Até já. Bom, vamos prosseguir aqui. Estávamos tratando do inciso 8º do artigo 114, ainda da competência material da Justiça do Trabalho. Veja, a execução é competente a Justiça do Trabalho para a execução de ofício das contribuições sociais previstas no artigo 195, 1A e 2, e seus acréscimos legais, decorrentes das sentenças que proferir. O que a súmula vinculante 53 diz? A súmula número 368 do TST diz
que somente está inscrito na competência material trabalhista as contribuições previdenciárias incidentes sobre as parcelas objeto da condenação na sentença ou do acordo homologado na Justiça do Trabalho. Professor, não entendi. Vou explicar. Pode ser que no contrato de trabalho tenha havido pagamento de verba remuneratória sobre a qual incide contribuição previdenciária, certo? Mas não tenha sido recolhida a contribuição previdenciária. Seja porque foi salário pago por fora, extra folha, por exemplo, mas era salário, mas não recolheu contribuição previdenciária em cima dela. São parcelas que já foram pagas, mas não recolheu a contribuição previdenciária. Sobre aquilo que já foi pago e sobre o qual as contribuições previdenciárias incidentes não foram recolhidas pelo empregador, o juiz do trabalho não tem competência material para determinar o recolhimento. A competência para isso é da Justiça Federal. Certo? O juiz do trabalho só vai determinar o recolhimento e executar de ofício as contribuições previdenciárias incidentes sobre o objeto da sua condenação, ou seja, as parcelas remuneratórias que estão no comando sentencial, que estão na sentença, condenam ao pagamento da gratificação tal. Nesse caso, incide contribuição previdenciária, se a parcela for remuneratória, e aí, incidindo contribuição previdenciária sobre isso, quando o juiz for executar a parcela, a sentença, já executa a contribuição previdenciária incidente. E também sobre aquilo que for objeto do acordo que o juiz homologar, desde que relacionado às parcelas discriminadamente remuneratórias. Deu para entender? E a súmula 454 trata do SAT. Seguro acidente de trabalho, que de acordo com o TST também tem natureza de seguridade social e, portanto, o que tiver incidência do SAT sobre alguma parcela também pode ser executado na Justiça do Trabalho. Tá bom? Inciso 9, outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho, na forma da lei. Quero que você faça a leitura obrigatória do artigo 652 da CLT, que eu já tinha indicado, e súmulas número 300 e 389 do TST, que são muito exploradas em prova. Faça essas leituras. E a gente encerra a competência material da Justiça do Trabalho e passa para as outras modalidades de competência, os outros critérios de competência, de definição de competência. Em razão da pessoa, entende-se que ficou esvaziado o critério em razão da pessoa, porque sempre que se tem, mesmo na Constituição Federal, por exemplo, quando trata da competência para matéria sindical, entre sindicato e trabalhador, aparentemente houve aí uma questão de competência pessoal, mas na verdade a relação de direito material subjacente prepondera sobre isso, ou seja, matéria sindical. A lei fala questões sindicais, a Constituição fala questão sobre representação sindical. Então é a matéria que está se sobrepondo. Então o critério material acaba se sobrepondo ao critério pessoal na definição de competência, perdendo importância à competência em razão da pessoa no processo do trabalho. Competência funcional, ou seja, qual órgão no escalonamento hierárquico de órgãos jurisdicionais vai ter competência para julgar o processo específico. É uma matéria que é basicamente procedimental e eu queria que vocês fizessem a leitura, sugiro que façam a leitura destes dispositivos aqui da CLT e do regimento interno do TST para que compreendam a lógica da competência funcional no processo do trabalho. Tá? Não vamos perder tempo com isso na aula para não ficar maçante eu lendo para você aqui esses critérios de competência funcional. Tá bom? Competência territorial, muito importante para o processo do trabalho em termos de prova de concurso, de primeira fase, porque são critérios que estão inscritos aqui no artigo 651, são regras fáceis de confundir e, portanto, isso vai exigir de você que memorize as regras do artigo 651. Trouxe um quadro que talvez ajude você dissecando aqui esse artigo 651. Qual é a regra geral da competência trabalhista, territorial trabalhista? Regra geral é a de que é competente a vara do trabalho do local da prestação do serviço do empregado, seja ele reclamante, seja ele reclamado. O local onde deve ser ajuizado o foro
do ajuizamento da ação trabalhista é o foro da prestação dos serviços, tá? E não o foro do domicílio do réu, como é no processo civil, como regra geral, por exemplo, tá? Essa é a regra geral. Mas quando na ação se trata de um trabalhador viajante, ou agente comercial, ou seja, aquele que é contratado para prestar serviços viajando em vários lugares do país, ele não se fixa a um lugar específico de prestação do trabalho. Aí a regra é a competência territorial da vara do trabalho, do local em que a empresa tiver sede ou filial, a que o trabalhador estiver subordinado, na falta dela, local do domicílio do empregado ou localidade mais próxima. Então ele vai preferencialmente ajuizar a ação na vara do trabalho do local em que a empresa tiver sede ou filial a que ele está vinculado, já que ele presta serviço em vários locais. Não tem um local específico de prestação de serviço. Tá? A situação é diferente do caso em que o empregado prestou serviço, foi contratado para prestar serviço em Brasília, foi transferido depois para outro local. Aí ele não é um trabalhador viajante. Nesse caso, entende-se majoritariamente que ambos os lugares foram locais da prestação de serviço. E aí a regra geral se aplica. Aqui não é isso. É um trabalhador viajante. Ele trabalha viajando, ele não se fixa a um local. Tá? Então essa é a regra. Empregador que promove atividades em local diverso do local da contratação do trabalhador. Ou seja, te contratei em Brasília para prestar serviço em Goiânia. Qual é a vara competente? Duas opções. A CLT permite aqui abre as duas possibilidades. Ou o local da celebração do contrato, ou o local da prestação de serviço, que é a regra geral. Então ele abre a via do local da celebração do contrato para permitir o ajuizamento da ação. Essas são basicamente as regras de competência territorial. Mas no 651 da CLT também há uma regra sobre conflito trabalhista ocorrido no exterior. Conflito trabalhista ocorrido no exterior. De quem é a competência? Da Vara do Trabalho do Brasil, observados esses critérios aqui, tá? É uma das varas do trabalho do Brasil, observados esses critérios aqui. Desde que o empregado seja brasileiro e que não haja tratado internacional em sentido contrário. Certo? Então dissecamos aqui o artigo 651 da CLT. Tá beleza? Prosseguindo aqui para a gente finalizar a nossa aula, chegando quase ao final. Forma de arguição da competência territorial. Você vê que eu falei anteriormente que a competência territorial é relativa. Então ela pode se prorrogar. Ou seja, o que significa prorrogação? A competência, digamos, da vara do trabalho, da primeira vara do trabalho de Belo Horizonte, não é a competência, não é a vara, o foro correto. A competência não é dessa vara, mas foi ajuizada aqui. Se a parte não falar nada, a competência se prorroga para aqui, a vara do trabalho de Belo Horizonte. Entendeu? Mesmo que fosse de Brasília, a vara do trabalho. Se prorroga para Belo Horizonte, porque houve omissão das partes, ou manifestação de vontade nesse sentido. Qual é a forma de arguir a competência territorial? Ela tem que ser arguída no momento específico, sob pena de preclusão. Se não for naquele momento, não pode mais. Qual é o momento? Por meio da exceção de incompetência. Artigo 800 da CLT. Nós vamos ver na aula sobre defesa do réu que essa exceção de incompetência tem que ser apresentada até 5 dias após a notificação inicial, ou seja, após a citação, desde que antes da audiência. Tá? Por meio de uma peça que sinaliza a existência dessa exceção e tudo mais, nós vamos ver isso no momento posterior. Mas essa é a forma de arguir no processo do trabalho a incompetência territorial. Exceção de incompetência territorial. Certo? Competência em razão do valor da causa. Para finalizar nossa aula, queria dizer a vocês que o valor da causa não é critério de definição de competência no processo do trabalho. Vou falar de novo. Valor da causa não é critério de fixação, de definição de competência no processo do trabalho, embora no processo civil seja, porque ele não altera qual é o juiz que vai julgar aquele processo. Ele é meramente um critério de definição do rito processual obrigatório.
se vai ser ordinário, sumário ou sumaríssimo. Acima de 40 salários mínimos, rito ordinário. Até 2 salários mínimos, rito sumário. Entre 2 e 40, rito sumaríssimo. Mas isso não define a competência. O juiz competente é o mesmo daquela vara do trabalho. Mas a depender do valor da causa, vai seguir um rito processual diferente. Certo? Essa é a importância do valor da causa no processo do trabalho. Pessoal, encerramos o conteúdo da nossa aula de hoje. Foi um prazer estar aqui refletindo e dialogando com você. Estou à disposição para tirar as dúvidas. Nos vemos na próxima aula. Essa aula foi uma aula densa, cheia de informações. A tendência é que continue assim, tá? Porque nós precisamos vencer um edital, um conteúdo grande em um número reduzido de aulas. Mas eu espero que você tenha compreendido as linhas mestras aqui da nossa discussão e consiga guiar os seus estudos aqui nesses temas que tratamos hoje. Estou à disposição e até breve.